Olá, criptomaníacos! Mais um dia, mais uma semana daquela manipulação que estamos vendo constantemente nessa fase de acumulação. O preço do Bitcoin superou 90 mil dólares e caiu para 85 mil dólares dentro do mesmo dia. O mesmo processo que eu venho falando para vocês que está acontecendo e que indica para gente uma mudança de mãos. O Bitcoin saindo da mão de uns, indo para a mão dos outros, e depois o preço volta a cair. Como se fosse uma estratégia para que grandes baleias acumulassem num preço mais baixo. Mas quando olhamos para o gráfico que estão vendo aí na tela, é muito parecido, né? Com o ciclo lá de 2020 até 2022. Estão vendo dois topos marcando ali as altas históricas em 2021, o preço desaba e ele forma uma bandeira de baixa. Você passa para o momento atual e a gente vê a mesma coisa, né? Dois topos acontecendo em 2025, uma queda de preço, e nesse momento nos encontramos dentro da bandeira de baixa. Então o mesmo padrão gráfico e que faz todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, ter a sensação de que vai repetir. De que o preço vai romper a bandeira de baixa em algum momento e vai desabar lá para a faixa de 60, 50 mil dólares. É isso que o mercado espera. Só que pode ter uma armadilha escondida nesse gráfico. Todos os ciclos de baixa da história foram marcados por um grande evento que destruiu a indústria cripto. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, em 2014, um ano onde o Bitcoin perdeu 57,5% do seu valor, foi marcado pela morte da principal corretora na época, que era Mt. Gox. Ela faliu, ela colapsou, e isso resultou nesse grande evento de bear market que a gente teve naquele ano. Já em 2018, onde vemos aqui um recuo de 73,8%, nós tivemos o estouro da bolha dos ICOs. Você lembra dos ICOs? Que lançavam diversos projetinhos. Tudo que era projeto que nascia no mercado ganhava 30, 50, 100 milhões de dólares de investimento. Essa bolha estoura em 2018, fazendo o mercado colapsar. Já em 2022, onde vemos aqui 64,3% de queda, nós tivemos a falência da FTX, a segunda maior corretora do mercado naquela época. Então, sempre tivemos um grande evento. E a pergunta que eu faço quando olhamos para 2025 negativo, que era um ano para ser super positivo, né? E quando ele está negativo, isso mostra como caímos com relação ao topo. Qual foi o grande evento? Não tem nenhum grande evento ligado ao setor cripto. A indústria não quebrou. Então, é uma situação diferente. E que aí sim permite uma armadilha. Se alguém quer pegar moedas de forma barata, fazer uma transição dos que possuem moeda para quem não possui moeda, a melhor coisa é você criar um mesmo cenário, mesmo sem nenhum evento acontecendo. Você gera ali uma instabilidade, uma sensação de medo, as pessoas acham que vai repetir o mesmo padrão de sempre, só que não percebem que dessa vez não existe nenhum evento relacionado. Nada para gerar um pânico da forma que a gente está vendo. E isso funciona tão bem que a gente está vendo aqui os long-term holders, os holders de longo prazo, vendendo na maior quantidade nos últimos 5 anos. Olha aqui no gráfico. Vocês estão vendo essa mancha amarela? Ela representa a quantidade de BTCs vendidos pelos long-term holders, pelos holders de longo prazo. Em teoria, que conhecem melhor o Bitcoin, né, do que a média. E eles estão vendendo nessa quantidade absurda aqui. E aí a gente tem que se perguntar quem está comprando. Porque se os compradores de longo prazo estão vendendo, se as sardinhas estão vendendo, quem está comprando? Vamos tentar analisar por que esse volume de compra institucional na Coinbase, vocês estão vendo aqui, ó, institutional buying, volume de compra institucional na Coinbase está aqui no pico, está no topo, exatamente nesse momento. Isso dá uma dica pra gente de quem está comprando. São pessoas que não estão no longo prazo, são institucionais que entraram nesse ciclo, mas que são baleias. Tem muito dinheiro. E essa próxima postagem aqui vai provar isso para vocês. Está aqui, ó. Entidades que possuem de 100 a 1000 bitcoins. Olha aqui como atingimos o ponto mais alto dos últimos 13 anos. 13 anos. 23 bilhões de dólares nos últimos 30 dias. É isso que essas entidades aqui acumularam de BTC. E aí, é claramente uma troca de mãos.
está saindo das mãos daquele varejão de longo prazo, né? Pessoas que entraram no Bitcoin lá em 2018, 2020, 2017, as pessoas estão vendendo em quantidades absurdas e vendendo para institucionais, para baleias novatas, esses que estão entrando no mercado agora, e que se aproveita dessa janela de oportunidade quando todos esperam pela grande queda do Bitcoin para fazer a sua entrada. E essa queda em 2025, num ano onde o Bitcoin deveria subir, ela gera anomalias no gráfico. Por exemplo, o Bitcoin ele atingiu um ponto abaixo de 30 de RSI. E aí surgem esse tipo de comparação aqui. Nesse gráfico, a linha vermelha ela mostra a média do Bitcoin nas últimas 5 vezes onde ele atingiu RSI abaixo de 30. E aqui é o ponto zero, tá? O dia zero. Então, o dia que isso aconteceu. Você tem aqui 90 dias antes e tem aqui 90 dias depois. E você vai notar pela linha preta, que é o momento atual, que ela está seguindo exatamente o mesmo movimento das últimas 5 vezes que isso aconteceu. Ou seja, 90 dias antes do evento, o preço já vem caindo, ele atinge menos de 30 de RSI, e depois ele leva um tempo, né? Ele leva 20 dias aqui lateralizando exatamente o que estamos passando, e depois, segundo essa média das últimas 5 vezes, o preço dispara absurdamente. Ele cresce muito forte, né? Então olha aqui, comparativamente ao momento atual, seria como se o preço saísse da região de 80 mil, como é que a gente está agora, e fosse bater em 180 mil dentro dos próximos 3 meses. E isso está em linha com essa possível armadilha dos institucionais. Mas eu quero ressaltar para vocês que esse gráfico aqui, ele é meio que manipulado também. Por quê? Porque as últimas 5 vezes que isso aconteceu, aconteceram em ciclo de alta, nesse ciclo de alta, de 2023 para cá. Aí no gráfico de preço do BTC eu tenho justamente os momentos onde o RSI ficou abaixo de 30. Vocês vão ver que nesse momento, né, que pegamos 80 mil dólares lá recentemente, nós ficamos abaixo de 30, por isso está marcado em azul aqui. Agora, olha as 5 vezes anteriores. Ah, tá, aqui ó, aconteceu e o preço sobe na sequência. Tá, mas é ciclo de alta. Se a gente voltar mais dessa vez, mesma coisa. Né, acontece e o preço sobe na sequência, mas era ciclo de alta. Se voltarmos aqui para essa vez, mesma coisa, ciclo de alta, então o preço sobe na sequência. Idem aqui e idem aqui. Então, as 5 ou 6 últimas vezes que o RSI ficou abaixo de 30, é claro que o preço subiu na sequência, porque é o padrão do ciclo de alta. Correções, fazendo um fundo mais alto e o preço subindo na sequência. Só que se você pegar RSI abaixo de 30 em ciclo de baixa, acontece o contrário. Como, por exemplo, aqui. Vocês estão vendo 2022, né? Olha aqui, RSI abaixo de 30 e na sequência o preço afunda. RSI abaixo de 30 e o preço afunda. Então depende muito mais de estarmos em ciclo de alta ou em ciclo de baixa do que do RSI definir se a gente vai subir ou vai cair. Ele sozinho não nos diz nada. Agora, o que esse gráfico me diz é que comprar nessas bolinhas azuis, nesses momentos onde o RSI ficou abaixo de 30, no médio prazo, no longo prazo, foram excelentes compras. E é esse que deveria ser o seu pensamento. Olhem onde estão posicionadas as bolinhas azuis e olhem para esse gráfico agora. Estão vendo? As bolinhas azuis estão nos mesmos pontos. Só que aqui nesse gráfico a gente está marcando onde o preço atingiu uma ordem de grandeza abaixo do indicador MVRV, que é exatamente onde estamos agora, nos 85K. 85K é exatamente uma ordem de grandeza abaixo do MVRV. E vocês vão ver que ter comprado nesses pontos ao longo da história foi excelente. Excelente. Você teria comprado a 3 mil dólares em 2020, teria comprado a 29 mil dólares lá em 2021. Ah, o preço caiu depois, caiu. Chegou a pegar aqui ó, 15, 20 mil dólares. Também no mesmo ponto desse indicador. Outra excelente compra à frente. Pegou 49 mil dólares nesse ciclo, pegou 74 mil dólares nesse ciclo e agora está 85 mil dólares. Pode cair mais nesse ciclo? Claro que pode. Pode cair para 60? Pode cair para 60, não tem problema. Agora, você acha que essa compra terá sido uma compra ruim daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Eu tenho certeza que será uma ótima compra, como todas as compras anteriores neste mesmo ponto foram. E se esse gráfico aqui, que é o que todos esperam no mercado, realmente vai fazer o mesmo movimento, então antes do rompimento desse suporte verde aqui e também da bandeira de baixa, nós temos que ver o preço subindo, tá vendo?
Olha essa linha, essa marcação vermelha, que é a imitação do ciclo anterior. Subindo e pegando no topo da bandeira, lá em 102, 105 mil dólares. O reteste na média de 50 semanal. Se não acontecer isso, não está copiando exatamente o movimento do ciclo anterior. Lembrando que quando olhamos para o gráfico diário, eu ajustei aqui essa bandeira de baixa para aquele modelo mais conservador que eu mostrei no vídeo anterior. Nesse caso, ainda não rompeu o fundo da bandeira. Está vendo? Estou ligando somente aqui o pavio, cada pavio mais baixo, né? Vocês notem que a gente não rompeu a parte de baixo dessa bandeira. Está posicionado aqui ao redor de 84.500, mais ou menos, né? Estamos em 86 mil dólares, perigosamente no fundo dessa bandeira. Mais uma vez hoje, o preço foi lá em cima e parou aonde? Exatamente testando a nossa linha de tendência de baixa na cor verde, tá vendo? Lá nos 90 mil, testou, tentou romper, não conseguiu mais uma vez e afundou. Então ela continua servindo como uma forte resistência, está impedindo a gente de ter uma sequência de alta. Mas isso não vai durar muito tempo. Nós estamos aqui nos últimos dias onde o preço vai ter que se decidir para cima ou para baixo, mesmo nessa bandeira de baixa mais conservadora. Ah, e claro, ainda estamos acima da média de 100, a famosa linha branca do gráfico, que está cravada em 85 mil dólares. Nesse momento estamos em 86 mil dólares, perigosamente sobre ela, mas ainda acima da média de 100. Se quiserem criar um pânico maior, eles têm a oportunidade. Nessa sexta-feira, como eu expliquei no vídeo passado, acontecem várias coisas importantes, não no mercado cripto, né, mas no mercado global como um todo. Como, por exemplo, a provável subida da taxa de juros no Japão. Eu explico mais sobre isso no vídeo anterior. Se não viu, corre lá. Tá? Isso acontece na sexta-feira e ali é o momento perfeito para um golpe, para uma armadilha muito bem colocada que gere o pânico que eles querem gerar. Então esperem por muita volatilidade na sexta-feira. Ah, lembrando vocês que são os últimos dias para participar da promoção da Quant Fury, 100 dólares para 10 criptomaníacos. Mais de 500 reais nesse Natal. Então, o sorteio é dia 22, segunda-feira agora. Para participar é ridículo. Você vai entrar na Quant Fury, se não tiver conta, pode criar conta agora. Vem aqui dentro, ó, histórico de trading, tá vendo? A tela principal, aqui embaixo, histórico de trading. Clica, vai abrir a sua tela aqui de posições abertas, vai em posições fechadas. Aqui tem a sua posição histórica, né? E tem essa setinha para cima, assim, quadradinho com setinha para cima. Clicou, vai abrir essa tela e é essa tela que você vai descarregar, que você vai baixar para postar nas suas redes sociais, pode ser Instagram ou X, o Twitter, né? E coloca hashtag QuantFury. Isso basta para você mostrar a sua posição como trader e também comprovar que na Quant Fury você economiza muito com taxas, porque não tem taxa. Olha aqui, eu economizei 740 dólares no ano de 2025 em taxas por utilizar a Quant Fury. Isso comeria o lucro de 4 mil dólares que eu tive no ano, mas imagina se fosse prejuízo. Eu teria um prejuízo ainda maior por estar usando uma outra corretora. Então, na hora que você divulga isso para outras pessoas, você acaba ajudando outras pessoas a não sofrerem com taxa e comissões para exchange. Boa sorte para todos, grande abraço e até a próxima.